Queria que você deixasse sua Bíblia aberta aí, nós vamos ver diversos textos, mas o nosso texto base é Efésios, capítulo 2, verso de 1 a 10. O pastor Renato pediu que eu falasse sobre igreja na classe de novos convertidos, e eu falei sobre igreja ali, sobre alguns outros textos, e queria falar sobre igreja. Efésios 2, de 1 a 10, diz assim a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Muito bem. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola, a sua carta aos Efésios, ele não trata de corrigir nenhum problema aos Efésios, é mais um tratado doutrinário para várias igrejas, não há nenhuma controvérsia, é mais um tratado, como eu disse, teológico para diversas igrejas. Deveria ser lida essa epístola a várias igrejas, não é? E como eu disse, eu quero falar sobre igreja nessa manhã e me utilizar desse texto. Eu gostaria de dizer, e de maneira muito breve, muito simples, o que é igreja, né? A igreja, meus irmãos, ela é formada de pessoas. Nós sabemos que a igreja não é este templo, a igreja não é um edifício, a igreja não é um prédio, né? A igreja é formada de pessoas. Se você observar no versículo de número 1, Efésios capítulo 2, verso de número 1, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos, estando vós, vocês, não é? Dá a ideia de mais de uma pessoa, vós, plural. Segunda, eu, tu, ele, nós, vós, segunda pessoa do plural, não é? Está no plural. Não, igreja não se refere a uma pessoa, mas a mais pessoas, não é? Então, igreja dá a ideia de corpo, de comunidade, dá a ideia de um ajuntamento, de uma reunião. Se você observar comigo no livro de Efésios, capítulo 2, verso de número 19, a partir do 19 eu quero ler com você, Efésios 2, 19 até o 22, diz assim: Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. A igreja é uma família, não é? A Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros para o mundo. Nós somos peregrinos e forasteiros no mundo e para o mundo. Entretanto, para com Deus, nós não somos estrangeiros e peregrinos, mas nós somos concidadãos dos santos, nós somos santos e juntamente com os santos nós somos parte da família de Deus. Então a igreja é uma família, nós somos família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. O que cresce é a igreja, é o corpo. A igreja é um organismo vivo. Nós precisamos continuamente crescer para que Deus, então, continue habitando em nós e para que nós continuamos sendo dedicados ao Senhor.
no qual, verso 22, olha que interessante, no qual também vós, a mesma palavrinha, vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Perceba, vós juntamente, a palavrinha juntamente aí significa construídos juntos. Ninguém é igreja sozinho, ninguém é igreja de maneira isolada, ninguém é igreja sozinho na sua casa. Eu vou seguir a Jesus sozinho, vou ficar na minha casa, eu vou seguir a igreja, eu vou seguir da maneira como eu quero. Não, nós somos igreja quando estamos reunidos. Por isso o autor aos Hebreus diz, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. E ali quando, eu acho, né, ninguém pode afirmar, ninguém sabe quem escreveu Hebreus. Alguns dizem que foi Paulo, eu acho que foi ele, né, mas não sabemos. Né? Mas quando o escritor, o autor aos Hebreus diz, não deixem de congregar, ele não está dizendo apenas, não deixem de vir à reunião. Porque a gente pode, às vezes, estar na reunião, estarmos aqui presentes, mas, de fato, nós não sermos participantes do corpo, estarmos aqui, mas não sermos um, estarmos aqui presentes com o nosso corpo, mas o nosso coração, a nossa alma não está ligada. Simplesmente frequentarmos uma reunião, mas de fato não estarmos ligados, não estarmos unidos, não estarmos vivendo como família, não sermos concidadãos dos santos, não estarmos de fato sendo construídos juntos. A igreja é formada por santos que estão se reunindo juntos com o objetivo de serem construídos, de serem formados, de serem trabalhados juntamente para cada vez mais serem habitados de maneira plena pelo Espírito Santo, por Deus, através do Espírito. Então, em primeiro lugar, a igreja, ela é formada de pessoas que estão sendo construídas, trabalhadas, edificadas para a habitação plena de Deus. Um dia Deus habitará, meus irmãos, nós seremos semelhantes ao Senhor, nós seremos semelhantes como Ele, nós teremos um corpo glorificado, nós seremos transformados, não haverá pecado em nós, e aí se cumprirá a palavra de Efésios capítulo 3, verso de número 14, o apóstolo Paulo orando, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto sobre o céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, não é isso? O apóstolo Paulo fala, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos, qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha que coisa maravilhosa, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Às vezes a gente pega esse versículo, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. A gente pega esse versículo, fala que Deus vai fazer um monte de milagre, tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu desejo, não. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais em nós, segundo o seu poder que em nós opera, de fazer com que nós sejamos tomados de toda a sua plenitude. Um dia nós seremos possuídos de toda a sua plenitude. A igreja é isso, é um povo que se reúne, que está sendo construído para que um dia sejamos tomados, possuídos de toda a plenitude de Deus, com todos os santos. Ora, a Ele seja dada a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E o apóstolo Paulo encerra a sua oração. Isso é igreja, é um povo que se reúne. A igreja é formada de pessoas. Um dia isso tudo ficará para trás, mas nós seremos tomados de toda a plenitude de Deus, meus irmãos. Igreja é isso, formada de pessoas. Em segundo lugar, igreja formada de pessoas que são pecadoras. No versículo 1, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. É bem certo de que pecadores arrependidos, pecadores salvos, mas nós somos pecadores. E há uma diferença muito grande entre pecado e pecados.
Eu não sei se os irmãos sabem diferenciar qual a diferença entre pecado e pecados. Pecado é um estado, é uma condição, é a natureza na qual se encontra o homem sem Deus. Quando a Bíblia diz que Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, está falando da situação, da natureza, da condição, do estado em que nós estávamos antes de recebermos vida. Nós estávamos mortos, nós estávamos sem vida espiritual, era o nosso estado. Se você observar nesse mesmo capítulo 2, verso 12, dê uma olhadinha lá, capítulo 2, verso 12, diz assim: naquele tempo, estáveis sem Deus, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Assim é a condição, o estado do pecador que ainda não recebeu a Cristo no seu coração. Ele está sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, e não tem esperança, e não tem Deus. Ele está morto no pecado. Ele está ainda sem Deus. Não é? Agora, pecados são todos aqueles pecados que nós cometemos, quando nós quebramos a lei de Deus, quando nós ferimos as ordens de Deus, os princípios de Deus, quando nós mentimos, quando nós roubamos, quando nós cometemos algum pecado, ou quando nós deixamos de fazer algo que a palavra de Deus nos ordena, nós estamos pecando, né? Então, a diferença entre pecado, que é o pecado original, porque a Bíblia diz que nós, pelo fato de nós sermos filhos de Adão, nós nascemos nessa condição de pecadores, não é? Ora, Romanos 5,12 diz assim: por meio de um só entrou o pecado no mundo, por meio de Adão. Nós somos filhos de Adão. Então, nós já nascemos com essa natureza pecaminosa. Nós já nascemos nesse estado pecaminoso. Então, nós já nascemos condenados. Nós já nascemos separados de Deus. E como é a vida de alguém nesse estado? Como é a vida de alguém que está morto em seus delitos e pecados? Versículo número 2. Vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Então, a vida de alguém que está morto em seus delitos e pecados é uma vida de quem essa pessoa anda em seus delitos e pecados. Ela vive em seus delitos e pecados, mesmo que seja uma pessoa boa, digamos assim. A Bíblia diz que não há ninguém bom. Não há ninguém bom. Todos são ruins, todos são maus, todos pecaram, somos inimigos de Deus. Mas podem haver pessoas que não são demasiadamente ruins, cruéis. Pessoas boas, nós conhecemos pessoas boas, pessoas que não são salvas, pessoas que têm qualquer religião, são pessoas boas, são gente boa, são pessoas que fazem o bem, que amam sua família, são homens honestos, mulheres honestas, pessoas íntegras. Entretanto, pessoas que não xingam, pessoas que não maltratam ninguém, são pessoas exemplares, pessoas íntegras, idôneas. Entretanto, apesar de serem pessoas exemplares, são pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados. Você olha para a pessoa, tem uma vida exímia, tem uma vida exemplar, uma pessoa maravilhosa, mas essas pessoas estão andando em seus delitos e pecados. Essas pessoas estão mortas espiritualmente. O estado delas é um estado de morte espiritual. Se ela morre nesse estado, mesmo sendo uma pessoa maravilhosa, olhando nós para elas assim, essa pessoa está sem salvação. Ela está andando, versículo 2, não é? Segundo, diz aí o texto, segundo o curso deste mundo. A pessoa, ela está andando segundo o curso deste mundo. O que dirige a vida dessa pessoa é esse sistema que é governado pelo príncipe da potestade do ar, como diz o versículo de número 2. Essa pessoa anda segundo o curso deste mundo, ela anda segundo os padrões deste mundo caído. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o Satanás é o Deus deste século. A Bíblia fala, 2 Coríntios 4,4, Satanás, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Entende? Satanás é o Deus deste século. Então,
A pessoa que está morta em seus delitos e pecados, ela anda nesses delitos e pecados. A pessoa anda segundo o curso do mundo, segundo o pensamento do mundo. Entende? Ela anda segundo o príncipe da potestade do ar, não é? E quando a Bíblia fala sobre o príncipe da potestade do ar, ela fala do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Há um espírito que não é o Espírito de Deus, que opera e que atua nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? São aqueles que ainda estão mortos em seus delitos e pecados. Eu quero ler com vocês Efésios capítulo número 6, verso de número 12. Abra a sua Bíblia. Efésios, capítulo de número 6, verso de número 12. Diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, a nossa luta, irmãos, a luta do crente, a luta da igreja, não é contra a carne, contra o sangue. A minha luta não é contra homem, a nossa luta não é contra homem. Nossa luta não é contra os homens, mas contra espíritos dominadores das regiões celestiais. Entretanto, aqueles que ainda estão mortos espiritualmente, eles não estão lutando, a luta deles não é contra esses espíritos. Pelo contrário, esse espírito atua nesses homens, porque eles ainda são filhos da desobediência. Filhos da desobediência significa desobedientes por natureza. Eles ainda têm essa natureza desobediente a Deus. Eles não se submetem à lei de Deus. Romanos capítulo 5, verso de número 8, deixa isso bem claro. Romanos 5, 8, lembrei aqui agora, olha só. Romanos capítulo 5, verso de número 8, olha só o que diz. 5, 8 não, é 8, 5, olha só. Romanos 8, verso 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode se sujeitar à lei de Deus. Ou seja, aquele que ainda está na carne, aquele que ainda vive segundo os pensamentos do mundo, segundo esse espírito, não se sujeita à lei de Deus, meus irmãos. Versículo de número 3, entre os quais todos nós andamos outrora, nós que somos salvos, nós que fomos livres, nós que fomos libertos, todos nós andamos segundo os nossos pecados, os nossos delitos, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, éramos filhos da desobediência, e nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, ou seja, nós estávamos andando na carne. Muitas vezes, quando se diz, a pessoa está na carne, a pessoa logo acha que a pessoa está em pecado, algum pecado de ordem sexual, não. Quando a Bíblia fala que a pessoa está na carne, é que ela está vivendo segundo as suas próprias forças, fazendo aquilo que ela bem entende, aquilo que ela acha que é correto, vivendo sem Deus, fazendo aquilo que ela pensa, aquilo que ela tem vontade, ela é senhor da sua vida, ou seja, ela vive segundo as inclinações, segundo os intentos, segundo o desejo da sua própria carne, fazendo a vontade dela, a vontade da sua carne, a vontade dos seus pensamentos, não é? A Bíblia fala sobre as concupiscências. Concupiscências é a palavrinha, né? Epitomia, são os desejos fortes estragados. Nós todos tínhamos isso e ainda temos, nós que somos salvos ainda temos concupiscências, a concupiscência da carne, dos olhos, a concupiscência do mundo, somos tentados. A Bíblia fala, ninguém ao ser tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Deus a ninguém tenta. Cada um, quando é tentado pela sua própria cobiça.
quando nós somos tentados por aquilo que nos atrai. Todos nós temos a nossa fraqueza. Uns têm mais de uma, outros têm, enfim. Qual é a sua fraqueza? O que tenta você? Eu sei quais são as minhas fraquezas. Eu tenho duas grandes. Uma os irmãos conhecem, eu já falei bastante. Estão até rindo, né? A outra eu não conto para os irmãos, que eu tenho muita vergonha. Essa eu tenho também, mas eu brinco, graças a Deus, estou na liderança, por enquanto. É uma batalha grande, né? Os irmãos sabem que é difícil. Mas outra eu tenho lutado, né? Todos nós temos um desejo estragado. A concupiscência, o pastor Renato sempre nos ensina, é um desejo estragado. Porque essa velha natureza, quando nós somos salvos, ela não é totalmente extirpada. O pecado ainda continua agindo em nós. E nós precisamos lutar, nós precisamos vencer, ter vitória espiritual. Não é? Concupiscência é esse desejo por aquilo que é ruim, por aquilo que é proibido por Deus. Não é? É o certo egoísmo, é a busca desenfreada pelo prazer, é a busca desenfreada por aquilo que me satisfaz, por aquilo que me deixa feliz. E isso tudo é momentâneo, irmãos. É o egoísmo, é viver para si. É exatamente o contrário do que Jesus fez. Ele veio para viver pelos outros. E a Bíblia diz que éramos por natureza, versículo de número 3, éramos por natureza filhos da ira. O que significa isso, filhos da ira? Significa que nós éramos merecedores da ira de Deus. João 3,16, todos nós sabemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha. E João 3,36, todos nós sabemos também? Aquele que crê no Filho, aquele que não crê no Filho, não tem a vida eterna, e sobre ele permanece a ira de Deus. Quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê no Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Permanece, está no presente. Aquele que não crê em Jesus é alvo da ira de Deus. E Deus é tão maravilhoso, tão gracioso, tão misericordioso, que Ele nos livrou dessa ira. Ele livrou você, livrou a mim, que éramos merecedores. Uma vez eu estava dando a classe do pastor, ele estava de férias, uma outra ocasião, e eu perguntei para uma irmã, não lembro quem era, uma irmã, uma senhora, estava na classe dele. Eu falei, minha irmã, falando sobre, não sei qual era o tema, falei, a senhora sabia que a senhora merece ir para o inferno? Ela regalou o olhão desse tamanho. Eu não, pastor, o senhor está doido? Falei, merece, irmã, eu também mereço. Todos nós merecemos, nós somos merecedores. Daí eu fui explicando, no final ela concordou comigo. Mas que bom que a mensagem não para por aí, né? Que bom que a mensagem não termina aí. Nós somos alvo da graça de Deus. Então, a igreja é formada de pessoas que estão sendo construídas, a igreja é formada de pecadores, e a igreja, em terceiro lugar, é formada de pecadores regenerados. A igreja é formada, em terceiro lugar, de pecadores regenerados. Versículo número 1 ainda. Ele vos deu o quê? Vida. Estando vós o quê? Mortos. Como nós estávamos? Mortos. E Ele nos deu o quê? Vida. Ele deu vida para nós, irmãos, enquanto nós ainda estávamos mortos. É a doutrina da regeneração. Nós fomos gerados novamente. Meus irmãos, e que coisa interessante. Eu fico maravilhado com a graça de Deus. A graça de Deus é algo escandaloso. O que nós merecíamos? Nós vimos agora, João 3,36. Nós merecíamos o quê? Nós merecíamos a ira de Deus. E a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Se você ler Romanos, capítulo de número 5, eu vou ler para os irmãos, se você quiser ir lá. Romanos, capítulo de número 5, verso de número 9, diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, estando já reconciliados,
seremos salvos pela sua vida. Então, nós fomos salvos da ira, porque merecíamos ela, e nós fomos reconciliados. Se fomos reconciliados, é porque nós estávamos distantes, éramos inimigos de Deus. Nós não podíamos, como eu li Romanos 8, versos 5, 6, 7, nós éramos inimigos de Deus, nós não podíamos nos submeter a Deus, nós não podíamos agradar a Deus, porque nós éramos inimigos de Deus. Então, nem sequer nós desejávamos a Deus. Estávamos mortos. Eu lembro uma vez o pastor Renato pregando nesse texto, um morto deseja alguma coisa? Um morto deseja alguma coisa? Nós estávamos mortos, um morto não deseja coisa alguma, e o que nós merecíamos por estarmos mortos em delitos e pecados era a ira de Deus, era o juízo de Deus. E o que Deus fez por nós? Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu o quê? A sua vida. Isso é tão gracioso que o apóstolo Paulo faz questão de repetir isso aqui. Ele fala no versículo 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Observe versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E ele abre um parêntese, pela graça sois salvos. O versículo que nós conhecemos que fala da graça é o versículo 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas o apóstolo Paulo faz uma inserção falando da graça no capítulo 5, porque isso é graça sobre graça. Nós estávamos mortos em delitos e pecados e Ele nos deu vida juntamente com Cristo, irmãos. Isso é graça. Isso vem de cima, isso vem do alto, é algo tremendo, isso é um milagre. O maior milagre de todos é a salvação. João, Evangelho de João, capítulo 3, Nicodemos foi conversar com Jesus de noite, estava ali com medo dos outros judeus, receoso, foi de noite ter com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém opera tais milagres se Deus não estiver com ele. Jesus não ficou impressionado com a sua profissão de fé. Jesus disse, em verdade digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo aí é nascer de cima. Quem não nascer de cima, não pode ver o reino de Deus. 1 Pedro 1,23, se você quiser ir lá comigo, 1 Pedro 1,23 diz assim, pois, vou esperar você abrir. Pois fostes regenerados, olha a doutrina do novo nascimento. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra de Deus vive e é permanente, irmãos. Se você foi regenerado pela palavra de Deus, e é só ela que nos regenera, nos faz nascer de novo. Por isso que a gente prega. Como que Deus nos regenera? Como que Deus faz com que a gente venha nascer de novo? Fostes regenerados mediante a palavra de Deus. Deus usa a palavra para fazer com que um pecador venha nascer de novo. Tiago, volte algumas páginas para trás, Tiago 1,17. Olha só como isso é uma dádiva, isso é um dom que vem lá do alto. Tiago 1,17. Olha só que coisa maravilhosa. Era o versículo da irmã Valdemira, a dona Valdemira. Tiago 1,17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem de cima, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra nem mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias da sua criatura. Está vendo? Isso vem de cima, isso vem do alto, isso é graça. 2 Coríntios 5,17, todos nós conhecemos, vocês sabem recitar de cabeça? 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, ela não está mais no pecado, ela agora está em Cristo, porque recebeu vida. Ela está em Cristo. E
tudo isso, diz o verso 18, 2 Coríntios 5, 18, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Não é? Voltando ao nosso texto de Efésios capítulo 2, versículo de número 4 ao 7, fala dessa graça e dessa misericórdia de Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdia e por causa do seu grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Que coisa extraordinária! Estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Sem Cristo não há vida. Ele nos uniu com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Olha só como essa graça é extraordinária, como essa graça é escandalosa, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Essa graça é maravilhosa. Deus quer mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza dessa graça para conosco em Cristo. Que misericórdia, que amor, que graça. Estávamos mortos em delitos e pecados, andando segundo o curso do mundo, andando segundo o pensamento do mundo. O espírito da desobediência agia, operava, dominava em nossos corações. Mas Deus agiu com graça, Deus agiu com bondade, Deus agiu com amor, e Ele nos ressuscitou, nos gerou novamente pela palavra dEle. E isso tudo pela graça, versículo 8, todos nós conhecemos, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Meus irmãos, a fé é um instrumento pelo qual nos apropriamos da salvação. A fé é um instrumento. Nós precisamos crer. Crer em quê? Ou em quem? Em Cristo. Só crer em Jesus? Em que nós precisamos crer? Foi muito interessante a nossa classe da EBD, ali no gabinete do pastor. Eu perguntei assim, nós precisamos crer em Jesus, tá? Mas crer em quê? Em que Jesus existiu, que Jesus veio aqui? As crianças são maravilhosas, a irmã Silvia ali também falando. Foi uma bênção. Nós lemos ali Mateus, deu uma abridinha lá em Mateus capítulo 16. Olha que coisa extraordinária. Mateus 16, verso 16. A partir do 13, Mateus 16, 13. Dê uma chegadinha lá. Esse é o nosso quarto ponto e último. A igreja é formada por pessoas que estão sendo construídas juntas. A igreja é formada por pecadores arrependidos. A igreja é formada por pecadores regenerados. E a igreja é formada por pecadores que creem. Nós precisamos crer. Mateus 16, 13. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Uns dizem João Batista, Elias, Jeremias, alguns dos profetas, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é? Então Pedro respondeu, tu és o Cristo. Cristo é o ungido, é o Messias. Não é? Messias. Então ele respondeu que Jesus era o Messias, aquele que haveria de vir, o ungido, o Messias, para salvar o seu povo dos seus pecados, para salvar o mundo. Não apenas salvar os judeus, mas salvar o mundo. Salvar os pecadores, morrer na cruz. Então nós precisamos crer que Jesus é o Messias, o Salvador do mundo. E precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus. E dizer que Jesus é o Filho de Deus é dizer que Jesus é Deus. Não é? Por isso que muitos dos judeus queriam apedrejar Jesus, porque quando Jesus dizia que ele era o Filho de Deus, não é? Se a gente observar João capítulo 4, eu vou lá rapidinho, João capítulo 4, verso 25 e 26, diz assim, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe, eu sou, eu que falo contigo. Não é? Jesus se declarando aqui o Messias, que anunciaria todas as coisas, e no verso 42, e diziam à mulher, já não é pelo que tu disseste que nós cremos, mas que nós mesmos temos ouvido e sabemos
que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Jesus estava dizendo que ele era o Salvador do mundo, e somente Deus poderia salvar o mundo, somente um sacrifício perfeito, divino e humano ao mesmo tempo. Nós precisamos crer que Jesus é o Messias, o ungido, o escolhido de Deus para vir salvar o mundo dos seus pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos pecados do mundo. E é interessante, precisamos crer em Jesus. Nós somos salvos pela fé, por crermos em Jesus, e não por sabermos que Jesus é o Messias. Nós somos salvos por crer que Jesus é o Messias, e não por saber que ele é o Messias. Há muita diferença nisso. Tem muita gente que sabe, porque foi ensinado assim, porque leu na Bíblia, porque a sua mãe contou, porque o pastor falou na igreja, mas há uma diferença muito grande. O que Jesus falou para Pedro depois? Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou. Não foi alguém que te contou, não foi o pastor que falou para você, não foi sua mãe que te ensinou desde pequeno, mas o meu Pai que está nos céus, que revelou isso a você. A salvação, a revelação vem de cima. É um milagre, quando Deus revela isso a nós. Então nós precisamos crer. E como diz o nosso texto de Efésios 2, verso 8, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não por obras. E quando a Bíblia fala das obras, que não é por obras, eu me lembro de Timóteo, 2 Timóteo 1, 8 e 10. 2 Timóteo 1, 8 e 10, diz assim. 1, 8 a 10 diz assim. Eu vou ler apenas o 9, diz assim: e que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Porque Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não foi segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Que coisa maravilhosa. Olha a graça de Deus. Tito 3,5. Tito 3,5, que coisa extraordinária. Tito 3,5. Não por obras, não foi por obras, irmãos. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador. Olha a regeneração. Regenerador e renovador do Espírito. Olha a obra do Espírito Santo. Que coisa extraordinária. Meus irmãos, que coisa extraordinária. Olha a ação de Deus. Isso é igreja, formada por pessoas que estão sendo construídas, formada por pecadores regenerados, formada por pecadores que creem em Jesus e formada por pecadores que ele é o Messias. Agora, que aplicações práticas, terminando, que aplicações práticas para a nossa vida como igreja nós podemos tirar dessa mensagem? Em primeiro lugar, meus irmãos, nós nunca podemos perder do nosso coração a alegria pela salvação. Houve um momento na vida de Davi em que ele tinha perdido, ou pelo menos começou a perder a salvação, a alegria pela salvação. Por isso ele escreve no Salmo 51, restitui-me a alegria da salvação. Havia um momento em que ele estava pecando, cometeu um pecado, e o pecado nos entristece, nos afasta de Deus, e nós começamos a perder a alegria por sermos salvos. Perdemos a alegria pelas coisas do alto, perdemos a alegria pelas coisas divinas, pelas coisas celestes. Que nós nunca percamos a alegria no nosso coração pelas coisas do alto. Nós agradecemos a Deus por tantas coisas, tantas bênçãos que Deus tem derramado, mas se a nossa esperança em Cristo se limita a essa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Que nós nunca percamos de vista do nosso coração o fato de nos alegrarmos e de fato nos sentirmos alegres, felizes, plenos, realizados, porque nós fomos salvos por essa graça maravilhosa. Em segundo lugar, nunca esquecer de onde nós viemos e do que nós fomos livres, irmãos. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós merecíamos a ira de Deus.
Mas Deus nos livrou. Nós esperamos a Jesus, que nos livra da ira vindoura, diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Isso gera em nosso coração, ao mesmo tempo, além de gratidão, além de alegria, um ímpeto evangelístico, um desejo de compartilhar a nossa fé. Porque se nós estávamos numa situação tão deplorável, nós precisamos compartilhar essa mensagem, a fim de que pessoas também possam se alegrar e possam receber esse livramento dessa ira que está por vir sobre o mundo. Em terceiro lugar, irmãos, o que de prático nós podemos aprender com essa palavra para a nossa vida? Não esquecer que somos pecadores. A Bíblia nos ordena a não pecarmos, mas infelizmente o pecado ainda habita em nós, e nós vamos pecar, mas o pecado deve ser um acidente, mas não, como eu posso dizer, é difícil dizer isso, não se culpe, mas se culpe também, porque é bom sentirmos culpa, porque a culpa nos leva ao arrependimento, mas não martirize a sua vida, porque Cristo já sofreu no seu lugar. Cristo já foi chicoteado, Cristo já sofreu, Cristo já morreu. Quando você pecar, confesse o seu pecado. Ele pagou o preço, ele sofreu, ele levou sobre si as suas dores, os seus pecados, para que você fosse livre. Se você pecar, confesse os seus pecados. Nós somos pecadores. Mas nós devemos viver vidas diferentes. O apóstolo Paulo disse que nós devemos viver de modo digno do Evangelho. Somos pecadores, iremos pecar, mas nós devemos valorizar essa graça maravilhosa. Nós merecíamos a ira, éramos inimigos de Deus, e nós estávamos mortos, não desejávamos nada, e Ele nos deu vida, que nós vivamos vidas dignas, que valorize essa graça maravilhosa, e que não vivamos de qualquer maneira, mas que nós vivamos vidas santas, dignas, que nós estejamos unidos, ligados, vivendo como família, amando, respeitando, cuidando, servindo uns aos outros como família mesmo, valorizando essa graça que nos torna um. E que nós possamos, irmãos, andar no caminho que Deus preparou para nós. O versículo 10 diz, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Andemos no caminho das boas obras. Não para sermos salvos, porque não é pelas obras como nós vimos, mas Deus nos salvou para que andássemos no caminho das boas obras. Você tem feito boas obras? Você tem estendido a mão? Você tem socorrido? Você tem pregado o Evangelho? Você tem acudido os irmãos? Porque boas obras não é só dar uma cesta básica, boas obras é fazer tudo aquilo que a palavra de Deus nos ordena. Você tem obedecido à palavra de Deus? Invista em pessoas. Igreja é formada de gente. Amém?